E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor João Durbano, professor de Ciência da Natureza, trazendo sempre questões aqui, conteúdos no canal, tanto que vocês me pedem, quanto dos principais vestibulares, ou que eu acho questões importantes para traduzir bem o conteúdo e vocês conseguirem estudar através das questões. Agora uma questão de eletrodinâmica da FUVEST 2018. Atualmente são usados LEDs na iluminação doméstica. LEDs são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. Na figura, há um circuito de alimentação de um LED de 8 watts, que opera com 4 volts, sendo alimentado por uma fonte F de 6 volts. E aí tem o desenho que a gente vai fazer o esquema aqui já já. O valor da resistência do resistor R em ohms necessário para que o LED opere com seus valores nominais é aproximadamente, e tem as alternativas. Certinho, pessoal. Então eu tenho aqui um circuito onde eu tenho uma resistência R e um LED, uma lâmpadazinha de LED representada desta forma. E o circuito continua aqui e é alimentado por uma fonte com seu polo positivo e o polo negativo. Certinho? E ele dá algumas informações que eu vou anotar aqui. Então a potência do LED vai ser 8 watts, certo? A DDP do LED 4 volts, certo? E a fonte aqui, que é a DDP da fonte ou DDP total, vai ser de 6 volts. Essas são as informações. Ele quer então que o LED opere com seus valores nominais. Então ele quer que opere com os valores anotados aqui, qual que tem que ser essa nossa resistência. Percebam que o LED precisa de 4 volts de diferença de potencial e a total 6 volts. O que acontece aqui, pessoal? A diferença de potencial total, quando eu tenho um circuito como esse que está em série, né? Tanto a resistência quanto o LED, eles estão em série. E o LED tem uma certa resistência também, então podemos considerar os dois como resistências. Então a diferença de potencial total nesse tipo de situação, eu tenho a diferença de potencial dessa resistência mais a diferença de potencial do LED, tá bom? Logo aqui já resolvendo essa conta, então a diferença de potencial total vai ser a diferença de potencial da resistência mais 4, que é a diferença de potencial do LED. Agilizando aqui, então, passa esse 4 subtraindo, 6 menos 4, 2. Então, a diferença de potencial da resistência é 2 volts, tá? Vamos marcar, então, aqui que o conceito principal é esse daqui, de associação de resistores em série. Pensando ainda nisso, qual que é o outro conceito para associação de resistores em série? Que é a corrente total, então, toda a corrente que passa aqui nesse circuito. Imagina que a corrente é a carga elétrica dividida pelo tempo, então são os elétrons. Imagina que todos os elétrons vão passar pelos dois componentes desse circuito. Então a corrente total vai ser igual à corrente nesse resistor e também igual à corrente que vai passar no LED. Então se eu encontrar a corrente do LED, que é o que eu tenho mais informações, eu também encontro a corrente no resistor. Também encontro a corrente na resistência. Perfeito, então. Como é que eu encontro a corrente no LED? Utilizando essas informações, eu posso usar a fórmula de potência, né? Potência elétrica vai ser a diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Uma potência do LED de 8 watts, com uma diferença de potencial no LED de 4 volts, encontro a corrente. Só colocando aqui, então, passo 4 para lá dividindo, 8 dividido por 4, 2. Eu tenho uma corrente no LED igual a 2 amperes. Tudo bem, se a intensidade da corrente elétrica no LED é 2 amperes, ela também é igual no resistor e também é igual à intensidade da corrente total. E aí é só a gente terminar a conta, porque tendo a informação da diferença de potencial que passa no resistor e a intensidade da corrente elétrica que passa no resistor, que é igual a do LED, é só usar a fórmula U igual a R vezes I, sendo que todas essas informações para a resistência, a diferença de potencial da resistência 2 volts, a resistência é o que a gente quer saber e a corrente elétrica 2 amperes. Passo 2 para lá dividindo, né, pessoal? Aqui é tranquilo.
a resistência vai me dar um ohm. Exercício bem tranquilo, envolvendo potência e associação de resistores. Um exercício da FUVEST, aí, que geralmente tem exercícios difíceis, mas aqui nesse caso não dá para a gente considerar como um exercício difícil, tá certo? Prestar bastante atenção, que eu vejo vários alunos confundindo onde aplicar. Então aqui, esses 6 volts, referente à diferença de potencial total. 4 volts, referente ao LED. Então, eu tenho que fazer as contas sempre referente aos dados daquela resistência ou daquela lâmpada de LED, certinho? Ou dos dados de diferença de potencial, resistência e corrente elétrica total aqui no nosso circuito. Qualquer dúvida, pessoal, é só me mandar nos comentários ou nas outras redes sociais, seja Instagram, Telegram ou Facebook. Eu deixei os links para essas outras redes sociais na descrição do vídeo. E se gostou do vídeo, se ele te ajudou, se inscreva, ative o sininho para receber. Eu estou postando vídeos diariamente e divulgue, tanto para me ajudar a divulgar o canal e ajudar seus amigos se você acha que esse vídeo pode ajudá-los. Um abraço, pessoal, e até a próxima.